Shibone Besami Olá, gente, shalom, shalom a todos. Estamos iniciando o nosso estudo diário das 7 leis. Hoje, iniciando o nosso estudo de número 16, estudo número 16 desse ano de leitura, ano de 5.784. Nós estamos ainda na mitzvah de Avodah Zarah, ou seja, de não praticar idolatria. Hoje entrando na 16ª ramificação, que é a ramificação de não entregar seus filhos para Moloch, ou seja, para qualquer outro ídolo. E hoje também entrando na página 16, capítulo 1, segundo parágrafo do capítulo 1, no qual nós estamos falando sobre entender um pouquinho da nossa missão, de acordo com Guia Beninoa, e sobre o que é uma nova religião e a proibição de criar uma nova religião. Então estamos falando sobre isso. Esse é nosso estudo diário das 7 leis de hoje. Então, gente, continuando nosso estudo diário das 7 leis de hoje, estamos na leitura do Guia Beninoa, no capítulo 1, na página 16, segundo parágrafo da página 16, e a pergunta de hoje é: qual é o caminho para se conectar ao seu Criador? Como que um ser humano faz para se conectar a Deus? Qual o caminho para se ir a Deus? Então, o Guia Beninoa, através do nosso rabino Yaakov Gerenstadt, responde essa pergunta. Está escrito assim, que de acordo com a Torá Sagrada, existem somente 2 caminhos para um ser humano se conectar e servir a Deus. Para os judeus foram dados 613 mandamentos, e para os Beninoa, 7 mandamentos com suas ramificações e derivações. Estas regras foram dadas pelo próprio Criador a Moisés no Monte Sinai, e somente ele, ou seja, o Criador, pode definir quais caminhos devemos trilhar para estarmos unidos a ele. Então, gente, daqui nós aprendemos o seguinte: nós aprendemos que para estar conectado com Deus, existem 2 formas, uma forma para o judeu e uma forma para o não judeu. O judeu, ele tem que cumprir os seus 613 mandamentos. O não judeu, ele deve cumprir os seus 7 mandamentos universais com suas ramificações e suas derivações. Então, como que nós nos conectamos a Deus? Qual é o caminho que nós temos para nos conectarmos a Deus? O único caminho que existe para você se conectar a Deus é cumprir os mandamentos. Somente através dos mandamentos você é capaz de se ligar com o Todo-Poderoso, o Criador, e assim ser amado por Ele e, claro, ter direito ao mundo vindouro e também ter uma conexão muito profunda com o seu Criador. Ainda, o primeiro mandamento, que é o mandamento de não praticar idolatria, ou seja, você acreditar que existe somente um Deus, o Deus uno e único, e que não existe nada além desse Deus. A referência para este mandamento ele está contida lá em Gênesis capítulo 2, 16, implícita, e juntamente com o Êxodo capítulo 20, versículo 3, interpretado pela Torá oral no Tratado Sanhedrin 56b. Está escrito assim: e ordenou Deus ao homem: não terás outros deuses diante de mim. A lista pela qual nós estamos nos baseando nessas últimas estudos é a lista do Dr. Moshe Weiner, o rabino Moshe Weiner, o autor do Código Divino, o autor do Sefer HaMitzvot Hashem também, as 7 leis do Altíssimo. Ele diz o seguinte: os descendentes de Noé estão proibidos de entregar seus filhos para Moloch ou qualquer outra falsa divindade. A aplicação é totalmente obrigatória aos não-judeus, ou seja, nós somos obrigados a cumprir essa ramificação, e também a punição por essa transgressão seria a pena capital na época dos tribunais. Isso consiste porque o culto a Moloch ele era um tipo de culto padrão de um falso deus. Então, todo culto prestado a uma falsa divindade, através das 4 formas padrão, ou então através da forma padrão daquela própria religião em si, constituiria uma transgressão capital na época dos tribunais.
Hoje nós sabemos que não existe a pena capital, porque não existe um tribunal para fazer esse tipo de julgamento neste momento. Então nós dizemos que seria uma punição pelas mãos dos céus, ou seja, nenhum ser humano vai punir a pessoa que de repente fizer essa transgressão, mas Deus, através dos seus decretos imutáveis, ele pode realmente fazer com que isso ocorra sobre aquela vida ou não, dependendo se aquela vida fizer chuvá, fizer um retorno a Hashem. Então, na terra de Canaã, os antigos amonitas, localizados em uma área da Jordânia moderna, eles praticavam o culto idólatra de adoração ao fogo do deus Moloch. A cerimônia de adoração, ela consistia em oferecer algum de seus filhos a Moloch através do fogo. Em uma variação, 2 fogueiras eram acesas e as crianças eram passadas entre as fogueiras, seguradas pelas pernas. Em outras, uma única fogueira seria acesa e as crianças seriam passadas pelo próprio fogo, embora não o suficiente para se queimarem seriamente. Embora toda idolatria já seja proibida e aplicada com pena capital, o culto a Moloch era aparentemente uma forma perigosa de idolatria, a ponto de merecer uma ramificação separada. De acordo com o Rambam no Mishneh Torah, Ilhot Melahim, capítulo 9, Alahá número 2, ou seja, Lei de Reis, capítulo 9, Alahá número 2, o Rambam ensina que todas as ofensas relacionadas à idolatria que acarretam pena capital para os judeus também acarretam pena capital para os não-judeus. Um descendente de Noé que adora falsos deuses é culpado desde que o adore de uma maneira aceita pela falsa religião, o que seria considerado aqui neste caso. Um descendente de Noé é executado por todo tipo de adoração estranha que um tribunal judaico consideraria digno de punição um judeu. Contudo, um descendente de Noé não é executado por um tipo de adoração estranha que um tribunal judaico não consideraria digno de pena de morte um judeu. No entanto, mesmo que o descendente de Noé não seja executado por essas formas de adoração, ele está proibido de se envolver em todas elas. Não devemos permitir que ergam um monumento, ou plantem uma áshera, ou façam imagem e coisas de gênero, mesmo que seja apenas por uma questão de beleza. O Sefer Hinuri, número 208, vai explicar a ordem do qual está dizendo aqui, e ele os dará ao sacerdote, está lá em Levítico capítulo 15, versículo 14, e assim faria, o pai entregaria aos sacerdotes por causa das abominações desse ídolo, semelhante ao que está escrito sobre as ofertas adequadas, e ele os dará ao sacerdote. E é possível para o sacerdote acenassem e fizessem uma apresentação diante de Moloch e depois o devolvessem ao pai. E eles iriam acender uma grande fogueira na frente de Moloch e o pai pegaria seu filho e passaria através da chama do fogo. E assim foi dito no Talmud Yerushalayim, Sanhedrin 7:10. Ele não é responsável até que ele entregue ao sacerdote e ele leve e o transmita. Mas a opinião do Rabino Rashi, de abençoada memória, Rashi no Sanhedrin 64b, e o do Rambam no Mishneh Torah, Lei de Avodazará 6.3, de bendita memória, é que ele não iria queimá-lo, mas sim a adoração era para passar por ele sozinho. E uma vez que ele passou por ele, como era a sua maneira de passar, ele é responsabilizado. E a opinião do Narmânides, de bendita memória, lá em Levítico 18:21, no comentário de Levítico 18:21, é que ele o passaria pela chama até que sua alma partisse, e suas provas estão no comentário ao Rumash que ele fez. Daqui nós aprendemos que qualquer prática de culto estranho, consagrando os nossos descendentes, os nossos filhos para a idolatria, também é proibido, uma vez que você vai fazer eles prestarem um culto direto para aquela idolatria. Então é totalmente repudiado, não somente o culto a Moloch, mas o culto a qualquer outra forma de ídolo. Daqui nós aprendemos também que aquilo que nós não queremos para nós, também não devemos querer para nossos filhos. Não queremos para nós idolatria, consequentemente também não devemos querer idolatria para os nossos filhos. Devemos ensinar, sim, as 7 leis universais para todos os nossos filhos, e não somente ensinar as 7 leis universais para eles, mas também ensinar lições importantes para que sejam monoteístas e pessoas dignas eticamente, moralmente, diante da sociedade.
Assim nós aprendemos nessa ramificação de hoje. Alguns exemplos que podemos citar a respeito dessa ramificação. O Brasil tem muitos cultos afro-religiosos que praticavam sacrifícios humanos, mostrando o quão perigoso pode se tornar a idolatria. Não entregar os filhos para a idolatria também seria aplicado não ensinando filhos monoteístas uma falsa religião. Não batizar crianças seria o mesmo que entregar para uma religião idólatra. E também, ou seja, a prática do batismo é uma prática idólatra. Uma vez que a pessoa apresenta seu filho para o batismo, ela está apresentando seu filho, entregando para a idolatria. Então nós não devemos fazer isso. Não ensinar às crianças histórias de idolatria, nem ensinar às crianças coisas negativas. E, claro, ensinar às crianças o monoteísmo, as 7 leis de Noa, com bons exemplos na Torá. Então, gente, esse foi o nosso estudo do Diário das 7 Leis de hoje. Foi muito bom estar aqui com você. E daqui nós aprendemos sobre a ramificação da proibição de apresentar seus filhos para Moloque. Também aprendemos como é a forma de você se conectar ao seu Criador. Estão abertas as inscrições para o curso das 7 Leis Universais. Você pode fazer a sua inscrição através do WhatsApp 22992 07 3070. Ou melhor, também pelo outro número, que é o 22992 070298. 22992 070298. Ou então você pode deixar nos comentários abaixo também o seu desejo de participar dos nossos cursos. Eu estarei entrando em contato para a sua inscrição. Esse foi o nosso estudo do Diário das 7 Leis de hoje. Foi muito bom estar aqui com você. Que a Hashem possa dar muitas bênçãos para você e para toda a sua família. Shalom, shalom a todos.